Olá, irmãos. Eu sou o pastor Alberto Seiroc. Seja bem-vindo ao nosso canal, seja bem-vindo à nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos chegando ao final de mais um trimestre. Esta é a última lição do terceiro trimestre. Para a próxima semana, nós já estaremos entrando num novo assunto e para isso eu peço a você que baixe a revista no site da Convenção Batista Fluminense, revista Palavra e Vida. E você lá poderá baixá-la para estudar, acompanhar conosco as lições da Escola Bíblica Dominical. Sendo esta a última lição, nós temos como título Certeza do Amanhã. E o texto base se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículos de 1 a 13. Eu vou ler o versículo de número 11, que é um texto áureo, e durante o estudo nós vamos fazer o desenvolvimento do texto de Jeremias. O versículo de número 11 do capítulo 29, Deus diz ao seu povo: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Essa foi uma palavra que Deus enviou ao seu povo que estava na Babilônia. Nós vamos então entender essa história, vamos procurar entender o contexto onde esse texto está inserido e vamos buscar as lições para aplicá-la na nossa vida. Em primeiro lugar, vamos entender o que aconteceu ao povo de Israel. O que aconteceu com este povo? Bom, nós lemos através dos profetas que esse povo ele deixou de honrar ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus de Israel. E esse povo também, ele menosprezou a palavra de Deus, a palavra do Eterno, na voz dos seus profetas. À medida em que Deus enviava os profetas para repreender o povo dos seus erros, dos seus maus caminhos, esse povo simplesmente ignorava a palavra desses profetas. O povo então se inclinou para adorar os falsos deuses. Ele então serviu e adorou aos ídolos. E assim esse povo acabou prostituindo a fé. Ou seja, abandonando ao Senhor, o Deus eterno, todo-poderoso, para viver nos braços dos deuses, dos ídolos pagãos, criados pelas mãos dos homens. A consequência disso foi o afastamento. E esse afastamento trouxe também uma consequência. Qual foi a consequência do afastamento do povo? A disciplina de Deus, ela veio em forma de dominação estrangeira. Ou seja, Deus permitiu que o povo fosse dominado por um outro povo pagão. No caso, foi a Babilônia, que invadiu o Reino do Sul e levou cativo o povo para a Babilônia. E lá eles permaneceram no cativeiro babilônico, sofrendo uma humilhação internacional. Ou seja, a consequência do afastamento de Deus foi que Deus permitiu que o povo então fosse levado como escravos para a Babilônia. Nós sabemos que o povo abandonou a Deus. Teria Deus abandonado o seu povo? A resposta é não. Embora o povo tenha se desviado da presença de Deus, embora o povo tenha se lançado aos braços de outros ídolos, deixando o Senhor Deus, o Eterno, o Todo-Poderoso, embora o povo tenha abandonado a Deus, Deus não abandonou o seu povo. Deus estava com o povo. Ainda que ele fosse levado cativo como escravo para a Babilônia, Deus estava com eles.
A vontade permissiva de Deus de permitir que o povo fosse levado para a Babilônia, isso já havia sido, inclusive, antecipado pelos profetas, o tempo desse cativeiro, que seria de 70 anos. Existe um fato marcante, por que 70 anos? Nós não vamos entrar nesse detalhe, mas o fato é que o cativeiro, então, durou exatamente esse período. E lá, na Babilônia, Deus estava com o seu povo. O que aconteceu com o povo? Em meio à desolação, lá como escravos na Babilônia, Deus, mais uma vez, ele vai estender a sua mão para o seu povo. E Deus vai revelar a esse povo os seus propósitos, os seus desígnios, a sua vontade. Deus vai mostrar a este povo quem realmente ele é e que o povo poderia continuar confiando no Senhor, se arrependendo dos seus pecados, se arrependendo da sua idolatria e voltando para os braços do Senhor. Deus então diz que aquele sofrimento que eles estavam passando numa terra estranha, esse sofrimento iria passar. E eles então deveriam permitir o alvorecer de uma esperança. Eles poderiam aguardar a solução para aquele problema. Ele tinha um tempo certo, um tempo determinado. E Deus então vai cumprir a sua palavra. Vamos ver como tudo isso acontece, vamos ver o desenrolar dessa história nesses versículos que nós acabamos de mencionar. Nós temos aqui um futuro e uma esperança. Como as coisas aconteceram? Uma carta foi levada de Jerusalém aos cativos na Babilônia. E nos versículos de 1 a 3 do capítulo 29 do profeta Jeremias, ele vai trazer as seguintes palavras. E estas são as palavras da carta de Jeremias, o profeta. Enviou de Jerusalém aos que restaram dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias e a rainha, e os eunucos e os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros, pela mão de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Euquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia a Nabucodonosor, rei de Babilônia, dizendo. Então, veja essa introdução no capítulo 29, dizendo que uma carta foi enviada aos cativos que estavam na Babilônia. E essa carta, ela foi enviada por Jeremias, o profeta do Senhor. Vamos analisar as palavras dessa carta. Eles estavam aprisionados, eles eram escravos e não tinham nenhuma perspectiva lá na Babilônia. Então, nessa carta, alguns desafios eles vão ser colocados para o povo. O primeiro e grande desafio é que o povo deveria focar além dos problemas. Deveria investir no presente e confiar verdadeiramente no Senhor. Esse é o conteúdo, digamos assim, da carta. Você não precisa ficar focando nos problemas, ficar olhando para os problemas. Você pode olhar além deles. Você pode erguer os seus olhos, olhar para mais longe. Você pode ir além dos seus problemas. Você também pode investir no seu presente. Você pode fazer com que o seu presente possa se transformar em sementes para o seu futuro. E você pode confiar no Senhor. Você pode confiar verdadeiramente no Senhor, sabendo que Ele vai nos ajudar. O Salmo 125, versículo 1,
Ele diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Ou seja, confiar no Senhor é ser como esse monte de Sião, que não se abala, mas que permanece para sempre. E lá, ainda no versículo 2 do Salmo 125, ele diz assim: assim como os montes estão à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Observe que, independentemente da situação que nós estejamos vivendo, independente dos problemas que nós sofremos, das dificuldades que nós temos, das crises que nós enfrentamos, das enfermidades e até mesmo do luto, nós não podemos perder, como diz o autor da lição, não podemos perder o trem do futuro. Nós precisamos embarcar nele, nós precisamos saber que vamos chegar lá, que existe uma esperança e que o desafio agora é focar além dos problemas. Eu sei que essa pandemia trouxe problemas para todas as pessoas, mas você é capaz de focar além desses problemas? Você é capaz de investir no seu presente? Você é capaz de confiar em Deus? Então, esta lição, creio que vai trazer uma grande motivação para a sua vida, aprendendo com aquilo que Deus comunicou ao seu povo através do profeta Jeremias. Vamos ver os versículos de 4 a 7. A certeza no futuro é uma certeza que motiva investimentos no presente. Como eu disse agora há pouco, nós precisamos fazer com que o nosso presente sejam sementes para o nosso futuro. E o que diz a carta do profeta Jeremias? Diz assim, a partir do versículo 4: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Ou seja, eles estão lá porque Deus permitiu. Edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para os vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. E multiplicai-vos, e não vos diminuais. E procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro. E orai por ela ao Senhor, para que na sua paz vós tereis paz. Observe que essas palavras do profeta, ou seja, as palavras de Deus através do profeta, são palavras de conforto e mostrando que eles deveriam viver o presente. Em outras palavras, o que Deus está dizendo ao povo que estava escravizado na Babilônia? Deus estava dizendo: olha, agora que vocês são escravos, fiquem desesperados, desanimados, tristes. Não, Deus ele está dizendo justamente o contrário. Vocês estão passando problemas, vocês estão numa terra estranha, vocês são escravos, mas eu quero que vocês sintam-se em paz, tranquilos e em casa. Isso mesmo, ainda que numa terra estranha. O que ele está dizendo é: sinta-se em casa e seja um bom cidadão na Babilônia. Deus não está dizendo para o povo viver em sofrimento, viver angustiado, sentindo-se um escravo. Não, eles deveriam se sentir em casa e ser bons cidadãos ali na Babilônia. Deus, ele está dizendo: construam casas e habite nelas. Não se sintam escravos. Construam suas casas, habite nessas casas, more nelas, sejam felizes nessas casas. Vocês são escravos? Sim, mas vocês podem ser felizes. A prova disso é José lá no Egito.
ele foi vendido como escravo, mas, ainda que como escravo do empregado, do eunuco de Faraó, ele se manteve tranquilo, serviu ao seu senhor, fez o seu senhor prosperar. Ele foi para a prisão. Lá na prisão, continuou servindo, fazendo todas as coisas corretamente, ganhou a confiança das pessoas que estavam ali, e ele chegou até Faraó e ganhou também a confiança de Faraó. O que José fez durante esse período? Como escravo e na prisão? Ele ficou chorando, lamentando a sua sorte? Não, ele estava investindo cada dia no seu futuro. Cada coisa que ele fazia era, na verdade, um aprendizado para o futuro. E é isso que Deus está dizendo ao povo. Não sintam-se escravos. Há muitas pessoas que nem são escravos, mas se sentem escravas. E elas não são felizes. Construa casa, habite nelas. Para que você seja aumentado ali e não diminuído. Ou seja, para que você cresça cada vez mais. Cresça em número, mas também cresça espiritualmente, cresça fisicamente, cresça economicamente, não se sentindo jamais diminuído. Aumente o número de pessoas, aumente o número do povo. Plante jardins, coma do seu fruto. Foi isso que Deus disse. Plante jardins. Não é para você ficar desesperado. Talvez você nem goste do lugar onde você mora. Pode ser que nesse momento você esteja querendo sair desse local onde você está, se sentindo numa prisão. Progrida nesse lugar. Plante jardins. Coma do seu fruto. Faça desse lugar onde você está, ainda que provisoriamente, um lugar de felicidade e não um lugar de tristeza. Para que quando você mudar daí, você vá para um outro lugar, muito melhor, se sentindo muito feliz, mas já com uma gama de conhecimento para o novo lugar para onde você vai. Busque a paz da cidade para onde você foi levado cativo, disse Deus. Ou seja, você não pode ficar querendo o mal das pessoas. Embora o seu Senhor seja uma pessoa que tenha te escravizado, te dominado, você não pode ficar querendo o mal das pessoas. Busque a paz da cidade. E esse busque a paz da cidade é bastante interessante, porque você não tem que buscar a paz na cidade. Ou seja, a paz não está no lugar, a paz está nas pessoas. E quando você é levado a buscar a paz da cidade, significa que você está transmitindo a paz que você tem para as outras pessoas. Então não é buscar a paz na cidade, não é o lugar que tem a paz. Somos nós que temos essa paz. E nesse sentido, há uma grande diferença de buscar a paz na cidade e buscarmos a paz da cidade. Se você tentar buscar a paz na cidade, eu tenho certeza, você não irá encontrá-la. Porque se você não encontrar a paz dentro de você mesmo, você não vai encontrá-la em lugar nenhum. Então, buscar a paz da cidade significa que você deve promover essa paz, você deve plantar, deve semear essa paz a cada dia. Ore ao Senhor por isso, porque Deus é a fonte da paz. Ore pelas pessoas. Jesus chega a dizer, ore pelos que te maltratam e te perseguem. Ore pelas pessoas, ainda que elas queiram mal para você. Porque isso é um aprendizado espiritual. Na verdade, quando Deus manda o seu povo orar ao Senhor por isso, Deus está querendo ensinar ao povo que ele precisa fazer um investimento espiritual. Ou seja, o investimento não é só físico, não é só em casas, jardins, plantações e conhecimento.
o investimento também se estende ao plano espiritual. E nesse sentido, eles deveriam investir numa vida de oração, orar por aquela terra de servidão, orar pelos seus adversários, promover a paz daquela cidade. E no tempo certo, eles alcançariam a liberdade. Ainda, aquela cidade era o que eles tinham naquele momento. Aquela cidade era o lugar onde a vida deles iria prosseguir. Não importa se o lugar onde você mora está cheio de pandemia, as pessoas estão se contaminando muito, mas este é o lugar que você tem. Você não pode fugir dele. E nesse momento, o lugar que aquele povo tinha, naquele momento, o lugar que aquele povo tinha, era o seu lugar de servidão. E eles deveriam aprender a ser felizes ali. E é impossível ter um amanhã diferente se as pessoas continuassem presas ao passado de revolta, ao ódio e à vingança. Eles jamais poderiam mudar o seu futuro se eles ainda estivessem presos, amarrados ao seu passado. Eles precisavam se libertar dessas amarras para poder projetar a sua vida para o futuro. Nesse sentido, nós vemos que é possível uma transformação positiva. E essa transformação positiva, ela se dá através do progresso. Deus não quer que nós fiquemos à margem do progresso. Deus não quer que você se sinta um escravo inútil, mas que você lide com os negócios, com o comércio, realize atividades, faça alguma coisa. Transforme a sua vida em algo produtivo. Porque vai chegar o tempo do retorno para a terra de origem. E nós vamos precisar das experiências adquiridas. Vai chegar o momento em que nós vamos sair do lugar onde nós estamos para ir para uma terra melhor. Então nós vamos precisar de conhecimento, de experiência, de sabedoria. Então Deus, Ele está preparando nesse momento de pandemia o seu povo para um novo tempo. Creia nisso. Creia que tudo isso é uma preparação de Deus para cada um de nós sermos melhores no futuro. Mas também há uma coisa importante e interessante que devemos notar. Naquela época haviam os falsos profetas. São os proclamadores de fake news, que não é uma coisa nova, não é algo moderno. Isso sempre existiu desde o início da humanidade. Jeremias capítulo 29, versículos 8 e 9, ele diz assim: Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Então, naquele meio, em meio àquele povo lá no cativeiro babilônico, haviam profetas que ficavam estimulando, dizendo: olha, Deus vai te libertar daqui a pouco, fazendo promessas que na verdade eram mentiras, dizendo coisas que jamais iriam acontecer. Então Jeremias, ele faz essa advertência: cuidado com os proclamadores de fake news, de falsas profecias. Os falsos profetas, eles estão por aí. E Deus diz: eu não enviei esses profetas. Eles profetizam falsamente em meu nome. Cuidado, porque o que aconteceu no passado acontece hoje no presente e acontecerá também no futuro. Proclamadores de mentiras, proclamadores de fake news. Então o povo, ele precisava aprender a ficar atento, a voltar-se para o Senhor e não se deixar levar pelos impostores do ofício profético. Falsos pastores, falsos profetas, falsos mestres. Sempre a Bíblia nos adverte contra essas pessoas. E nós sabemos que desde o Éden, mensagens falidas, fake news,
são divulgadas. Desde o momento em que a serpente disse para a mulher: não disse Deus, comerás de toda árvore que está no jardim? E ela disse: não, Deus não disse isso. E ele começou a tentar a mulher e levá-la à queda, porque ela deu ouvidos às mentiras do diabo. Cuidado! Proclamadores de fake news devem ser evitados na nossa vida. A certeza do futuro é uma certeza que nos previne quanto aos proclamadores dessas mensagens falsas, mensagens falidas. E só existe uma fórmula para nós nos protegermos desses falsificadores da palavra. É conhecendo a palavra de Deus de forma suficiente. Lendo a palavra, estudando a palavra de Deus, aplicando-a na nossa vida. Então, se você quiser se proteger dessas falsas mensagens, você precisa estar em contato direto com a palavra de Deus. Também quero trazer a seguinte expressão que se encontra nos versículos de 10 a 13, que é a promessa que Deus faz de trazê-los de volta à terra. O que Deus disse ao povo? Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia vos visitarei, e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-a trazer-vos a este lugar. Porque eu pensei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Veja o que Deus ele promete ao seu povo. Ele diz que há um tempo certo para esta escravidão, para este período de domínio, são 70 anos. E Deus diz: eu sei os seus pensamentos, e sei também os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. O que eu penso sobre você, diz Deus, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e me achareis, orareis a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Observe que essa volta ao Senhor, esse retorno a Deus, vai se dar exatamente nesse período de exílio, nesse período em que eles estão como escravos na Babilônia. E eles vão aprender realmente a buscar o Senhor. É exatamente nesse período do cativeiro babilônico que o povo de Israel, ele aprendeu, o povo de Deus, ele aprendeu a viver realmente na presença de Deus, não se inclinar para outros ídolos e adorar ao único Deus. Foi um aprendizado difícil? Foi, mas eles colheram os frutos desse aprendizado. Eu quero fazer um resumo dizendo o seguinte: a certeza que conscientiza a nos firmarmos no Deus da promessa, essa certeza que vai nos conscientizando a ficarmos firmes, como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, é uma certeza de que não são apenas as promessas de Deus para nós, mas o próprio Deus da promessa no qual nós estamos firmados. Ele vai cumprir a sua palavra. Veja o que aconteceu com o povo. Depois que 70 anos forem completados na Babilônia, Deus disse: eu irei visitá-los. Deus também disse: eu conheço os pensamentos que tenho para convosco, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar um futuro e uma esperança.
Deus não está tirando com os problemas a nossa esperança, a nossa visão, o nosso futuro. Pelo contrário, no meio dessa pandemia, nós podemos ter um futuro e uma esperança. Deus diz ainda: você me invocará, irá orar a mim e eu irei ouvi-lo. O que mais você gostaria que Deus fizesse por você? Ele ainda promete: você me buscará e me encontrará quando me buscar com todo o seu coração. Quando você se colocar inteiramente para Deus. E ele diz: eu o trarei de volta do cativeiro. Você sairá dessa escravidão. Você sairá desse isolamento, mas você sairá muito maior do que quando você entrou. Pense bem, como essa certeza do futuro vai nos conscientizando e vai colocando em nossa mente, em nosso coração, para nós nos firmarmos no Deus da promessa. Quero deixar, finalmente então, para você pensar e agir, e são exatamente os 3 pontos que eu retirei da revista. Primeiro ponto: em tempos de restrições, o melhor caminho é revisar as práticas de vida, manter a esperança e assumir um novo compromisso com o Senhor. Estamos em tempos difíceis? Estamos em tempos de restrição? Então o que nós devemos fazer? Revisar as nossas práticas de vida. Vamos manter essa esperança e vamos assumir um novo compromisso com o nosso Deus. Em segundo lugar, o momento está difícil? É uma pergunta. Se a resposta for sim, não desanime. Não se deixe levar por mensagens falidas. O mundo está quebrando, né? Ninguém consegue sobreviver a essa pandemia. Muitos vão morrer. Não se deixe levar por essas fake news. Nem se esconda da vida. Viva com normalidade. É claro que tomando as precauções e os cuidados devidos. Mas viva normalmente. E procure retirar o melhor de cada experiência, de cada situação que você estiver vivendo. E em terceiro lugar, depois da tempestade, sempre vem a bonança. Você consegue entender esse ditado. Depois da tempestade, vem a bonança. Só que a bonança, ela não vem necessariamente amanhã. Às vezes a bonança leva alguns dias. Então, até que nós possamos viver os dias de bonança, é preciso você ter ânimo, é preciso ter força, ter fé, ter coragem. Você precisa de tudo isso, porque você, quando sair dessa pandemia, você vai reconstruir muros caídos, você vai reconstruir o templo destruído, você vai edificar casas para a sua vida, você vai edificar novas casas, você vai arar terras, você vai semear a terra, você vai preparar essa terra para as grandes colheitas que você tem. Então, esse momento é um momento de aprendizagem, de crescimento e desenvolvimento. Mantenha a sua força, mantenha o seu ânimo, mantenha a sua fé, mantenha a sua coragem, confiando em Deus. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Seja o monte de Sião. Eu quero então encerrar deixando para você um texto que se encontra na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 8, que diz assim: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados. Nela, abundando em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias ou vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Cuidado. Firme-se na pedra, na rocha,
que é Jesus. E vivendo firmado na rocha, que você possa ter uma vida abundante em ação de graças. Cuidado com as fake news, cuidado com os falsos profetas, cuidado com os falsos mestres e os falsos ensinos. Viva não segundo os rudimentos do mundo, viva segundo Cristo. Que Deus te abençoe, que você tenha aproveitado grandemente as lições desse trimestre. Aplique cada princípio na sua vida e com certeza você observará uma mudança muito grande na sua forma de pensar, na sua forma de falar, na sua forma de agir. Fique com Deus, que Deus te abençoe e te guarde. Amém.